Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e assinantes do canal Em Foco com Austin Barros. Hoje vamos ter um vídeo diferente, vamos ter um material bem num formato novo, e aí a gente vai aperfeiçoando mais o nosso histórico do canal. Mas de pronto eu queria deixar um salve para o meu amigo Henrique Iso, da DIC, que ele é assinante do nosso canal e me cobrou isso, hein? Ele me pede que mande lá um grande abraço. Henrique, para você um grande abraço, obrigado por ser assinante do nosso canal, divulgue. E você que está assistindo agora, por acaso, se você esse vídeo chegou a você, não esqueça de se inscrever lá no nosso canal, porque a gente vai trazendo muitas informações, muita coisa nova, e eu gostaria que você estivesse conosco presente nas nossas publicações. A pergunta que eu queria deixar hoje, o programa hoje vai falar sobre: deveríamos acordar após a pandemia? O que é que a gente, como nação, tem que se espelhar e aprender com essa infame doença? Bem, a ideia hoje é começar a mostrar, e esse vídeo ele não vai parar aqui, ele terá um vídeo adicional, porque a matéria é muito complexa e grande. E desde já eu já peço que vocês se alertem aí, porque vai ter um complemento desse vídeo de hoje. A importância da gente hoje falar sobre a China. O que é que a China ela teve ela se mostrou nessa pandemia, a dificuldade, a necessidade de nos tornarmos um país independente do que somos hoje. Eu queria começar a falar sobre a questão da África. A África é um país onde a China vem colocando muito esforço lá, e isso está deixando muitas nações de olho em pé. Bem, para a gente poder falar da Índia, da China, é bom a gente começar, da África, é bom a gente começar a ver essa relação entre África e China. Porque a África ela tem uma mudança pós a queda do Muro de Berlim. E aí a África começou a se tornar um país de liberalismo. Ele começou a se tornar um país onde a liberalidade econômica ela começou a ser muito pujante, o que não era no tempo antes da queda do Muro de Berlim, onde existia uma dependência muito grande e um controle muito grande daquela região. Então a China investe na África e colocou, por exemplo, linhas ferroviárias, sendo uma da Nigéria e a outra na Etiópia. As duas linhas juntas fizeram um investimento de 16,5 bilhões de dólares americanos. Além disso, criou uma zona chamada Zona Econômica de Investimento na Tanzânia. E com isso a China vem emprestando dinheiro para a construção de barragens, de trens, e com a ideia de fazer da Índia, da África, um país aliado à China. E aí você fica perguntando por que a China coloca dinheiro lá na África e por que não a África não vai buscar dinheiro no Banco Mundial ou mesmo nos Estados Unidos. Acontece que a China ela não se importa com algumas coisas pré-requisitos do Banco Mundial. Então, por exemplo, a China não se importa com direitos humanos, ela não se importa com dívidas que a África possa existir no passado, e muito menos se a África é um país democrático. O que ela interessa é o interesse puro de que seja aprovado as suas ideias, os seus conceitos enquanto mundo, enquanto nação, junto aos projetos da ONU. Então esse é o grande interesse da China, de fazer o financiamento do crescimento da África enquanto nação. Bem, por que eu estou falando isso? Porque se você parar para observar hoje, você agora que está me assistindo, o seu telefone pode ter sido produzido na China. O garfo que você come, o prato que você está comendo, o copo que você bebe água, a televisão que você assiste, foi manufatura chinesa. E esse é o grande problema que a gente encontrou quando chegou o tempo dessa infame doença. Foi a dependência da produção chinesa. E a China também começou a se preocupar com isso. Ela começou a ver que ela estava ficando um país caro. A produção na China ela não é mais aquele custo e nem aquele tipo de produto que a gente conhecia no passado.
Então a China, ela está usando como meio de caminho, de escape para o seu crescimento, os outros países, outras nações que eram como ela. Então a China, ela quer sobrecarregar a África, colocar investimento lá, para que depois ela possa buscar isso através de recursos naturais e, enfim, até quem sabe ter uma participação dentro daquele país enquanto estrutura, enquanto física. Em 2009, a China passou a ser o maior parceiro da África. A China sobrecarregou a África com endividamento. E o que é que a China busca na África? A produção barata, porque a África é a China dos anos 70. A proposta é que a África cresça a níveis da China até 2040. Então imagine em 2040 a África se tornar a China um país com 1,8 bilhões de pessoas, com a população tão quanto a China, aonde você vai ter o fortalecimento da economia africana baseado no conceito de produção da China, e aonde a China vai ter aportado muito dinheiro e muita coisa vem acontecendo nesse caminho, e que a gente só se alertou agora quando veio a pandemia, onde a gente precisou, Brasil, de muitos insumos e encontrou a dificuldade porque a China era a única produtora de muitos insumos, sobretudo para a rede médica, para a rede de saúde. Bem, a nível de curiosidade, eu gostaria de dizer que existe uma empresa chamada BV8, uma das maiores proprietárias de marcas, dona da marca, por exemplo, da Tommy. Ela saiu da China, ela viu que essa dificuldade de produção e esse desenho econômico, ela saiu da China e foi para se estabelecer na Etiópia, num parque chamado Parque Industrial de Hawassa. É um parque industrial, e você vê agora, a gente coloca isso para que você veja, conheça, pelo menos em foto ou em vídeo, que esse parque industrial ele está acolhendo muitas indústrias que estão saindo e deixando a China, justamente com medo e com o custo que a produção chinesa ela começou a existir. E com isso, o crescimento não seria possível da Etiópia, da África como um todo, e essa conexão, por exemplo, sem as ferrovias que a China construiu. E a ideia da China é produzir produtos mais baratos, de fácil produção, e produtos com mais complexidade serem feitos na própria China. Isso mesmo, ela quer dividir. Ela quer voltar à China dos anos 70 produzindo barato, mas não mais em território chinês, agora em território africano, por exemplo. E isso está se dando, por isso que por exemplo, quando a Tommy sai da China e vai para a Etiópia, ela começa a entender, nesse parque industrial de Hawassa, ela começa a entender que precisa de ter países aliados para que ela não perca o domínio da hegemonia mundial enquanto indústria de manufatura. O modelo do negócio da China é implantar na Índia o que foi que aconteceu na década de 80, quando produzia manufatura para as fábricas americanas com baixo custo, porque recebia-se baixos salários. Para informar, em 1995, o salário da China era de $770 americanos. Em 2018, esse salário passou a ser $11.600 americanos, que equivaleria hoje a R$ 62.113,50. Isso mesmo, em 95, um chinês ganhava $774. Veja aí a descrição que a gente está colocando para você ter uma noção. Em 2018, esse é o dado que eu tenho, ele passou a ser $11.610 americanos. Ou seja, a China cresceu de forma assustadora, e nesse momento, esse crescimento acontece quando começa o movimento de containerização. Que é isso? Aquelas caixas de ferro que andam no navio, que começou isso em 2010, como grande propulsor de forma de levar mercadoria para os exteriores. Então, a China começou a produzir 1/3 de todo o produto que você visse no mundo era baseado na produção da China. E a China, ela veio de um país agrícola. Ela era essencialmente um país agrícola. E aí ela começou a ter o avanço e começou a crescer. Hoje a China
ela preocupa o mundo porque ela está sendo a dominante da parte de tecnologia. Isso mesmo. A tecnologia chinesa, ela está tomando conta do mundo. E nesse movimento aí, muitos equipamentos industriais da indústria farmacêutica brasileira, ela é produzida na China. Então essa tecnologia que vem sendo construída, essa tecnologia que vem sendo se tornando robusta, ela vem agora de um novo formato de produto chinês, que é a tecnologia. A China deixou de fazer coisa fraca, barata, a fazer coisas boas com tecnologia de ponta, e isso está preocupando o mundo. Acontece que a grande preocupação do mundo passou a ser o avanço da tecnologia chinesa. Isso mesmo. Nessa pandemia se viu que a dependência da China nesse ponto é muito grande. A indústria de equipamentos para a indústria de medicamentos brasileira é baseada na produção da China, deixando muitos países, inclusive o Brasil, cerca de 2 meses para as encomendas que o Brasil fez como respiradores serem entregues, e muitas delas nem entregues foram. Houve cancelamentos e tal, e isso gera um medo, porque essa dependência, essa história de colocar todos os ovos numa cesta. A China, a Índia e a Islândia são responsáveis por 90% dos insumos farmacêuticos da indústria de medicamento genérico do Brasil. Imagine isso. Você ter 90% dos insumos da nossa nação, onde a gente precisa para a produção dos nossos medicamentos, para o nosso povo, ele está concentrado na China, na Índia e na Islândia. Isso mesmo. E aí fica a pergunta, o que é que a gente vai aprender com isso? Será que devemos colocar todos os nossos ovos numa cesta? E o mundo todo ficou aí aprendendo. Colocamos tudo, as indústrias começaram a se fortalecer, e houve da década de 70 até hoje, até abril do ano passado, por exemplo, desse ano, antes do movimento da pandemia, começou a se ver que não dá para se segurar numa produção de um único país. A própria China reconhece isso quando ela começa a voltar os seus olhos para a África, e lá na África começava a investir em infraestrutura, e essa infraestrutura ser o ponto de expansão da indústria mundial, diga-se a indústria chinesa. Então eu gostaria de dar minha colaboração, que nós brasileiros começamos a pensar como nação o que o Japão começou a fazer agora a partir de abril de 2020. A partir de abril desse ano, o Japão disse que vai emprestar 2,2 bilhões de dólares para as empresas da China. Isso mesmo. O Japão está se propondo a investir na indústria dos seus parceiros, do seu povo, para que saiam lá da China e venham produzindo no Japão. Acredito que o Brasil deveria começar a pensar o mesmo. Mostramos aí com essa diferença que a gente tem contra o povo, e começamos a produzir equipamentos dentro da Made in Brasil. E isso é importante, porque isso vai geração de empregos, isso vai trazer a riqueza para o nosso país, isso vai deixar nossa nação mais forte. E isso é importante. Precisamos de ter segurança jurídica para trazer esse investimento, essa produção para a nossa nação, investir no nosso povo, para que a gente tenha mais conhecimento, mais qualidade de mão de obra, e, por sua vez, como a China não consegue mais produzir com aquele preço que a China produzia, como eu disse, era 700 dólares em 95. Em 2018, eles foram para 11 mil, quase 12 mil dólares de salário anual. Então, é de se ver que na China não se produz mais nada barato. E a China está saindo para produzir agora na África. E vou deixar aí para o próximo vídeo, que eu vou complementar esse assunto, que eu preciso falar sobre o perfil da indústria do México, da Índia, que são países que estão investindo de 12 a 19 bilhões de dólares para a produção de manufatura naqueles países. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Não deixe de indicar o nosso vídeo, não deixe de indicar ao canal, faça os comentários, eu quero responder o comentário, interagir com você lá embaixo. Não deixe de dar o like, porque isso fortalece o canal, e agradeço muito
pela a sua audiência no meu canal e espero contar com vocês para o crescimento. Muito obrigado, até breve e que Deus nos ajude.